Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais uma receita do canal Sobrevivência e Terapia. Sou a Cláudia e hoje vou fazer mais uma receitinha rápida para vocês. Aquela receita que você pode fazer assim em poucos minutos e dividir com os seus familiares. Hoje vamos fazer biscoito de requeijão e coco, que fica uma delícia, pessoal, muito bom. Mas antes de iniciarmos a receita, convido você que ainda não conhece o nosso trabalho para conhecer as muitas receitas que já tem no canal Sobrevivência e Terapia, se inscrever, acionar o sininho, que desta maneira, sempre que a gente postar uma nova receita, você receberá uma notificação. E agora então vamos fazer biscoito. O que eu vou precisar para fazer esses biscoitinhos? Tenho aqui 200 gramas de requeijão cremoso. É aquele requeijão, pessoal, de copinho que a gente compra no mercado, tá? 130 gramas de açúcar refinado, uma gema, 140 gramas de manteiga. Essa minha manteiga de hoje, pessoal, tem sal. Se caso a sua manteiga não tiver sal, você acrescenta uma pitada de sal nessa receita, tá bom? Então, como essa tem, não vou colocar. 100 gramas de coco ralado, 5 gramas de fermento químico instantâneo e eu separei 300 gramas de farinha de trigo que eu vou utilizar o necessário. Estas são os ingredientes da massa do nosso biscoito. E depois, então, eu vou estar utilizando a clara, que eu separei a gema, e mais um pouco de coco ralado, em torno de 30 gramas, tá? Como eu falei para vocês, receita rápida e fácil. Coloco a gema de ovo, o açúcar, muito fácil de fazer, pessoal. Qualquer pessoa, seguindo a quantidade, pode fazer essa receita. O potinho de requeijão, aqui é a marca de sua preferência, pessoal. Eu estou utilizando aquele requeijão tradicional, tá? Um copinho, 200 gramas. A marca não importa. A manteiga derretida, coloquei no micro-ondas para derreter. E vamos misturar tudo. Com um fouet, com um garfo, a gente mistura todos esses ingredientes. Hoje tá um dia bem frio, então a manteiga ela endurece bem fácil, pessoal. Se for num dia quente, depois que você fizer a massa, você coloca ela na geladeira um pouquinho, 15, 20 minutos, para a manteiga voltar o seu estado de endurecimento. Ela vai endurecer um pouquinho, que fica mais fácil para trabalhar o biscoito. Mas isso depois que a massa estiver pronta, tá bom? Então, vou misturar bem aqui os ingredientes. Coloco o coco ralado, 100 gramas, é um pacotinho, tá? Esse coco é aquele coco com açúcar e 5 gramas de fermento. Então, agora só ficou a farinha de trigo. Misturo bem aqui, vou colocar a mão na massa e vou acrescentando a farinha. A farinha até que dá ponto, pessoal. Então, vamos colocando e vamos misturando. Se não for toda essa farinha, eu passo para vocês a quantidade exata que vai ser usado. Porque às vezes a diferença no tamanho do ovo ou mesmo no grão do trigo pode alterar a quantidade de farinha. A questão do calor também, pessoal. Dias quentes, a gente utiliza mais farinha, porque a manteiga vai se manter mais líquida. Então, vai mais farinhas. Dias frios, a gente pode utilizar um pouquinho menos de farinha. Então, vou misturando e já volto para mostrar para vocês o ponto da nossa massa. E aqui a nossa massa está pronta. Pode ver que é um pouco pegajosa, pessoal, porque a manteiga estava bem mole. Então, o que eu aconselho vocês fazerem agora? Hoje, mesmo sendo um dia frio, a gente coloca, eu vou colocar um pouquinho na geladeira, em torno de 10 a 15 minutos, para que essa massa firme. A manteiga vai endurecer e vai ficar bem mais fácil para a gente trabalhar. Então, vou colocar num saquinho plástico e aí daqui a pouquinho a gente volta para fazer a nossa massa. A farinha foi utilizada toda, pessoal, as 300 gramas de farinha, e a nossa massa ficou desta maneira. Então, vamos colocar na geladeira e já já eu volto para mostrar para vocês.
10 minutos na geladeira e como podem ver, olha como a minha massa firmou bem. Ela endurece, pessoal. Então, por isso que é importante a gente colocar na geladeira, que fica mais fácil para trabalhar. Ó, agora ela já nem pega mais na minha mão. Também não posso ficar mexendo muito, porque senão o calor da mão vai acabar amolecendo novamente. No meio de 2 saquinhos plásticos, a gente vai abrir essa massa. Tenho aqui uma assadeira untada com banha de porco. Lembrando que é uma massa bem amanteigada, não precisa passar muita gordura, tá bom? Praticamente só um pouquinho. E aqui a gente vai abrindo, ó. Abre ela, pega porções pequenas, não pegue muita massa para não ficar manuseando muito. E com um cortador, ou com um copo, ou mesmo com uma faca, como você preferir, a gente vai cortando. Olha a espessura da massa. É um meio centímetro, mais ou menos, tá? Então, vou cortar aqui os meus biscoitinhos, todos eles. Aí, com a ajuda de um pincel, eu vou passar a clara que a gente reservou em um dos lados dele. E vou passar pelo coco ralado, pessoal. Aqui a gente vai usar mais ou menos de 30 a 50 gramas de coco. E polvilhando ele assim, olha que lindo. E a gente coloca aqui na nossa assadeira. E assim eu vou fazendo até preencher a assadeira. Quando finalizar, eu volto para mostrar para vocês. Mas é muito fácil de fazer, ó. É só pincelar na clara. E aqui no pratinho de coco, a gente vai passar ele, olha que lindo. E assim eu vou fazendo, ó, só cortar e depois a gente vai passar no coco com a clara de ovo para grudar o coco. Então, é bem fácil, não fico manuseando muito para que a massa não amoleça novamente. Forno aquecido a 200 graus, por uns 10 minutos mais ou menos, e os nossos biscoitinhos estão prontos. Vou levar a primeira assadeira e continuo fazendo mais uma. 10 minutos no forno aquecido a 200 graus, com a parte inferior e superior ligada, e os nossos biscoitos estão prontos. Olha que lindo, pessoal! E aqui estão, 60 unidades me renderam. E olha que maravilha, pessoal. Olha como que ela fica. Bem assadinha, ela é crocante por fora, ó. Bem sequinha, bem crocante. E olha isso dentro. Olha a maciez dessa massa. Eu comi uma e posso garantir que desmancha na boca. É um biscoito muito, muito, muito gostoso, pessoal. Confiram fazendo essa receita. E o meu muito obrigado a você que nos assistiu, a você que nos acompanha, a você que se inscreveu em nosso canal. Mantenha seus biscoitos devidamente fechados para que eles não amoleçam. Eles têm que manter a crocância e a maciez. E você só terá isso se deixar eles num pote devidamente fechado. Eles têm uma durabilidade de 12 a 15 dias. Não mais que isso, pois não contém conservantes. Até o próximo e ficam todos com Deus!